quanto mais a gente fizer uma coisa só, melhor. Essa fuga atencional, ela é muito ruim pro prazer. E eu ouso dizer que talvez por isso a gente tenha tantas pessoas com saúde mental debilitada atualmente. A gente é o país mais ansioso do mundo. E somos o país que mais consome rede social no mundo. Será que tem relação? Será que é pura coincidência? Exato, exato. Será que é aleatório esse dado? Parece que não. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Nathalie, é um prazer poder contar contigo hoje nessa conversa, né? Uma psicóloga com formação em neurociência e tão famosa nas redes sociais, né? É uma honra poder contar contigo e falar um pouquinho sobre saúde, longevidade, performance. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nossa, o agradecimento é todo meu, de verdade. Vocês são um casal, assim, uma simpatia. Tô muito, muito feliz e muito confortável de estar aqui, de verdade. E eu espero que a gente consiga contribuir de alguma forma com esse podcast, que ele toque a vida das pessoas de algum jeito e que a gente traga informações relevantes que as pessoas possam usar no dia a dia delas. Eu tenho certeza que sim, até pela importância que tem a psicologia do comportamento, a neurociência, dentro do processo, né, de controle de peso, de cuidado metabólico, né? E eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é: por que é tão bom comer? Por que é tão prazeroso comer? O nosso cérebro, o principal desenvolvimento dele, o nosso chip, assim, vamos dizer assim, de um jeito para o público leigo, é a nossa sobrevivência. Para que a gente possa sobreviver, a gente necessariamente precisa de alimento. E o nosso cérebro também se desenvolveu de uma forma que a gente busca prazer e a gente evita desprazer. Então, falando assim de um jeito, né, bem primitivo mesmo, é isso que o nosso cérebro está programado para fazer. Então, para nossa sobrevivência, a gente precisa de alimento. Logo, a gente associou a alimentação com prazer, porque ela libera no nosso sistema nervoso uma molécula chamada de dopamina. E dopamina, ela está ligada com a motivação e com o prazer. Então, a gente se motiva mais a buscar um comportamento a partir do momento que a gente obtém prazer daquele comportamento. E hoje a nossa indústria alimentícia, ela manipula muito bem os alimentos de forma que eles tragam para nós muito mais molécula de dopamina do que antigamente. Então, antes, um caçador-coletor, ele tinha uma frutinha azeda, que horas era um pouco docinha, e aquilo liberava uma certa quantidade de dopamina ali no cérebro dele, e era extremamente prazeroso, porque ele estava se alimentando, ele ia sobreviver, era uma quantidade absurda de exercício que se fazia todo dia, caminhava-se, corria-se, enfim. Hoje a gente tem um biscoito que consegue liberar 10, 15, 20 vezes mais moléculas de dopamina, que são as comidas que a gente chama de hiperpalatáveis, que elas não dão trabalho nenhum e que elas são uma bomba de prazer instantâneo. Então, a comida, além de nos alimentar para nos fazer sobreviver, ela se tornou também uma fuga do nosso desprazer. Então, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente está sentindo alguma coisa que é ruim e para não senti-la, a gente disfarça com o alimento. Então, a gente, não quero sentir esse desprazer, então eu vou buscar um prazer rápido, instantâneo e nada é mais rápido do que comida. Tanto quanto droga, né? Sim. A droga também libera bem rápido, assim. E aí, quando a gente vai vendo a nossa evolução, a gente vai criando a criança de uma forma que ela vai aprendendo isso desde pequenininha. Porque o bebezinho tá lá chorando. A primeira coisa que a gente oferta para tirar dele qualquer tipo de desprazer é o alimento. Então, às vezes, é a etiquetinha que tá machucando. Só que você não vai pelar a criança inteira para olhar se tem alguma coisa, se a etiquetinha tá deixando vermelho. O que você faz? Você dá um peito, você dá uma mamadeira, você dá um bico. Ou seja, você vai ensinando aquela criança desde muito pequenininha que todo tipo de desprazer que ela tem, ela consegue engolir com comida.
E a gente vai fazendo isso, né? A criança chorou, vai, mamadeira. Ai, ela tá com fome. Ai, dá um biscoito. Ai, tá aqui irritando que a gente tá jantando. Ah, dá um chocolate. Pra... E ela vai aprendendo isso. E aí, quando a gente cresce, a gente faz exatamente o que a gente aprendeu ali na nossa infância. Só que agora a gente tem consciência. E aí a gente traz um mecanismo que é muito pior, que é a culpa. Então você gera aquilo que você aprendeu, você simplesmente cumpre um protocolo que te foi ensinado desde pequenininho, mas você se culpa por fazer isso, mas isso foi o que você aprendeu. Dificilmente você vai ver uma criança incomodando e os pais falando assim: ah, levanta e faz 10 polichinelos. Nunca, né? Não, é sempre alguma coisa relacionada com comida e hoje Com com prazer. tela, né? É. Com prazer imediato e instantâneo. E é exatamente o tipo de mecanismo que que a gente busca quando a gente cresce, porque é um comportamento aprendido e que funciona. Ele dá resultado, Sim. né? É instantâneo mesmo. É muito gostoso você comer alguma comida hiperpalatável. É um prazer absoluto que você sente. É muito gostoso comer algo que você gosta. Então, o seu cérebro sabe disso e ele vai buscar por isso, assim. E o prazer está relacionado justamente com o sistema dopaminérgico. Ele reconhece aquilo e aí, quanto mais ele gosta daquilo, e o problema do nosso sistema dopaminérgico é que a gente libera a dopamina antes do comportamento. Então, você libera a dopamina antes de beber a Coca-Cola. O simples fato de você ver a Coca-Cola e saber que você vai tomar a Coca-Cola libera dopamina no seu cérebro, para que você tenha motivação para tomar a Coca-Cola. Então, você pensa na comida, você já tem a sensação gostosa de que tem aquele chocolate ali no armário que eu vou comer hoje à tarde, então aquilo já gera prazer, e aí você tem motivação para buscar, e aí quando você come é como se aquilo se concretizasse, e você, que gostoso. E isso é muito prazeroso. E bom, eu acho que o nosso estilo de vida hoje, enquanto sociedade, ele contribui muito para maus hábitos, porque a gente tem muito pouco lazer e a gente tem muito pouca conexão, né? Se a gente for pensar em como era antigamente, assim, a vizinhança se reunia à noite, colocava a cadeira para fora, Sim. ficava conversando. Você tinha muito mais contato com os seres humanos, a criançada saía correndo, brincava. Hoje não, né? Hoje você mora em condomínios, assim, é difícil ouvir criança gritando, né? Parece que tá todo mundo preso Estão dentro de todos casa. confinados dentro de casa, né? Mais seguro. Para os pais é muito mais confortável. E eu até fiz um podcast recentemente sobre um livro que chama Geração Ansiosa, que fala justamente disso, assim, sobre quanto que os pais estão pecando na educação dos filhos, em deixar esses filhos totalmente enclausurados, e o quanto que isso está trazendo como malefício de saúde mental, enfim, uma série de dados, assim, mostrando adolescentes muito doentes, ansiosos mesmo, por conta desse confinamento. Porque criança, você não vê mais brincando com criança, e aí, assim, a gente como adulto, a gente só trabalha, né? Uhum. A gente acaba Eu acho que o delegando. celular. Não, e o celular fez a gente. Parece que o trabalho não acaba, porque não tem mais aquela coisa de sair do trabalho. Deixei o trabalho, cheguei em casa. Porque o trabalho está na palma da sua mão. Então, o tempo inteiro você está trabalhando. Sim. Você entra no WhatsApp, aí alguém mandou alguma coisa, aí você vai responder, aí você vai não sei o quê, aí a rede social. Pra gente que trabalha com rede social, alguém perguntou alguma coisa, aí você vai responder o que a pessoa perguntou. Você não tem mais aquela separação. Ah, das 8 às 6 eu tô trabalhando. Às vezes, às 9 horas da noite, você tá fazendo um post. Pensando, elaborando o que você vai falar, como que você vai falar. Então, tudo isso é muito cansativo para nós. E aí a gente busca o prazer no alimento, o tempo todo. E esses mecanismos que tu comentou, e do ponto de vista evolutivo, né, foram forjados por milhares de anos, né? Encontraram uma mudança muito rápido nesse perfil de sociedade como um todo, seja na disponibilidade de alimentos extremamente palatáveis em grande quantidade. Imagina hoje, para te fazer um banquete há 30 anos atrás, o trabalheira que era, né, tinha que ir no supermercado, tu tinha que cozinhar por horas, fazer um monte de louça. Hoje, ao toque de um celular, tu consegue um banquete em 30 minutos dentro de casa, né?
E esses mecanismos encontraram tudo que nos levou a sobreviver hoje a quase que um estímulo à compulsão, né? E como esses mecanismos, né? Qual é a diferença do prazer que a gente sente, seja num alimento que é extremamente gostoso ou até de um comportamento mais sedentário, como o cérebro acaba transformando isso muitas vezes em um comportamento compulsivo, repetitivo, onde principalmente a gente perde o controle dele. Uhum. A gente tem uma região no nosso cérebro que a gente chama de funções executivas, tá? Que é a nossa parte aqui do córtex pré-frontal que é responsável. E dentro dessas funções executivas, a gente tem a atenção, a gente tem a memória operacional e tem uma área que a gente chama de controle inibitório. O controle inibitório é a capacidade que eu tenho de controlar os meus impulsos. O que que acontece? Esse controle inibitório, ele vai funcionar de acordo com. Sou eu quem vai regir a forma de funcionamento. Isso para quem não tem transtorno, tá bom? Uhum. Quem tem transtorno, TDAH, aí é diferente, porque aí já tem um déficit nesse controle inibitório. Mas para pessoa sem transtorno, eu vou. Quanto mais eu consigo resistir a alguma coisa, mais eu aumento a potência desse meu controle inibitório. Então é como se eu fosse potencializando esse meu controle inibitório, assim como memória. Quanto mais eu estimulo a minha memória. Então, eu jogo muito o jogo da memória, eu tô o tempo inteiro usando artifícios mnemônicos, eu leio muito, eu tô ativando essa memória. Eu vou ter uma memória mais funcional do que de uma pessoa que pratica muito poucas atividades que envolvam a memória. O controle inibitório é igualzinho. Por que que hoje a gente tem todo um movimento na internet que eles chamam de se tornar antifrágil? Por exemplo, Uhum. usando banho gelado, enfim. Porque você vai aumentando essa sua capacidade de resistência. Então, eu estou seguindo uma dieta. Aí eu fui num aniversário infantil, tinha aquele monte de brigadeiro e eu consegui resistir, porque eu tenho um objetivo a longo prazo que para mim é mais importante do que aquele prazer momentâneo. Eu vou lá e potencializo a ação desse meu controle inibitório. Quanto menos eu resisto, mais eu descalibro esse meu controle inibitório, que está totalmente ligado a esse sistema dopaminérgico. Então, ele funciona como se fosse uma gangorra. Assim, o ideal é que eu o deixe totalmente equilibrado. Mas quanto mais comportamento disfuncional a gente tem, menos ele funciona. Então, mais para baixo ele vai. E aí, quanto mais para baixo ele vai, mais ele quer voltar para cima e mais ele precisa de comportamentos que não são tão adequados para que ele volte a sentir prazer. Então, é como se fosse uma droga, tá? O que gera compulsão é exatamente isso, assim, é, é essa disfunção que acontece no nosso sistema dopaminérgico. Eu vou usar o exemplo do cigarro, mas é igualzinho para comida, tá? Vamos pensar num fumante. Ele não começou fumando 20 cigarros por dia. Ele começou fumando um cigarro. E aquele um cigarro era muito prazeroso para ele. Gerava um prazer que o cérebro dele não conseguiu adquirir de uma outra forma. Então, nossa, subiu essa gangorra aqui. Aí descia um pouquinho, porque foi desajustando. Até que chegou um momento que esse um cigarro ele mantinha aqui, só que desceu um pouco mais. Aí ele começou a fumar dois. Até que chega um momento que a pessoa fuma 20 cigarros, só que ela começa a fumar não mais pelo prazer de fumar, mas para não sentir o desconforto de não fumar. E isso acontece exatamente da mesma forma com alimentos. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que realmente tem uma compulsão alimentar, que ela vai te falar muitas vezes que ela teve um ataque de compulsão, ela teve um episódio compulsivo, não buscando prazer, mas evitando o desprazer. Então, geralmente acontece de madrugada, com ansiedade, antes de alguma reunião importante, antes de alguma coisa, ou aconteceu alguma. E aí ela tem o episódio. Ela começa a buscar muito mais para evitar desprazer do que para buscar prazer, igualzinho a droga. É muito difícil para um usuário de droga, principalmente droga pesada, deixar a droga, porque ele se sente muito mal, porque a vida começa a ser sem graça sem a droga. Então ele volta, é tão comum que ele volte a usar droga por conta do desprazer que ele sente em não usar. E não, ela não é prazerosa mais para ele. Ele vai te falar, não gosto.
mas é muito pior para mim ficar sem. E com a comida a gente vai fazendo a mesma coisa. Chega um momento que você já não gosta mais tanto daquele alimento, mas você come aquele alimento justamente porque você não quer ficar triste por não comer. Tem um preço que a gente paga, né? E aí, quanto mais a gente consegue resistir, melhor a gente fica em resistir. E aí vai ficando muito mais fácil, porque o cérebro vai deixando de fazer força. E isso o cérebro entende de forma mais plástica, assim, por exemplo, tu deu o exemplo do banho gelado, né? Então, se eu começo a ter uma experiência com banho gelado, ou daqui a pouco praticar uma atividade física, eu consigo transferir essa capacidade de controle para outras áreas da minha vida, por exemplo. Eu consigo resistir o desconforto do frio do banho gelado, possivelmente isso vai me ajudar a me controlar, a resistir à vontade de comer o doce. Completamente, porque o cérebro, na verdade, é tudo uma coisa só. Se eu melhorar minha memória operacional, naturalmente eu vou melhorar minha memória de longo prazo, porque uma coisa está interligada à outra. E controle inibitório é uma coisa só. Então tem a ver, por exemplo, com fidelidade. Pessoas que traem mais, elas têm uma capacidade de controlar impulsos menor quando comparadas a pessoas que são fiéis. Porque desejo, em tese, todo mundo sente. Mas o que que te faz ir para as vias de fato ou não? O controle que você tem daquele impulso que você está sentindo. E isso vai performar em todas as áreas da sua vida, até mesmo se você vai ser indelicado com um colega de trabalho ou não. Por isso que quando a gente fala de performance, você vai pegar, de repente, um coach que fala de finanças. E aí você vai ver que dentro do conteúdo dele, ele fala de dieta. Ele fala de atividade física. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o que tem a ver você falar de treino? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando você está indo para academia, você está trabalhando desconfortável, sentir prazer no desconforto e aumentar a sua performance e ficar feliz por pequenos resultados. Quando a gente fala de finança, não é a mesma coisa? Não é você guardar Uhum. dinheiro, resistir a alguma coisa que você gostaria de comprar, mas esperar o momento certo para comprar. De repente, você vai comprar aquela bolsa que você queria, mas você vai esperar ter um lucro de um investimento X que você fez para. Ou seja, você está trabalhando a mesma coisa. Para o cérebro é a mesma coisa. Por isso que está tudo tão interligado. Por isso que quando a gente vai estudar, é como se todos os caminhos levassem ao mesmo lugar. Não tem jeito, você vai chegar na mesma coisa, assim. Eu conheço um professor de inglês que ele fala muito de atividade física. E aí Uhum. uma vez ele falou: "Nossa, eu estimulo muito os meus alunos a treinarem, porque aprender inglês é chato e as pessoas tendem a desistir. Quando você tem alguma atividade na sua vida que você está acostumado, é, você sabe que você não é bom naquilo, mas você vai se desafiando. Cada vez que você tem uma progressão de carga, é um novo desafio que você tem que fazer. Esse cara leva isso para a sala de aula. E na hora que ele vai aprender, ele já está mais habituado com comportamentos que são desconfortáveis e a chance dele performar melhor é maior. Então tá tudo relacionado. Isso é assustador. Eu te ouvi falando, eu me sinto quase como se a gente estivesse como sociedade dentro de um experimento científico. Olha o quanto a gente, aqueles experimentos onde o ratinho vai lá e Aham. faz um sinalzinho e ganha a comida. É, a gente tem aplicativos para comida para qualquer momento. A gente tem o conforto para ficar em casa e ter o que fazer, por exemplo, uma TV por assinatura, alguma coisa, um videogame para não fazer uma atividade física, relacionamento, sexo. Hoje, né, os aplicativos transformaram isso em uma coisa quase que instantânea e facilitada, né? O quanto essa mudança da sociedade e também eu queria saber de ti se do ponto de vista geracional, né? Eu sei que tu trabalha também bastante com neurodivergência e pacientes mais jovens, mas o quanto a gente percebe ao longo das gerações uma diminuição ainda maior em relação à tolerância do desconforto, né? Voltando um pouquinho para a questão do peso e da comida, tem um livro que é o Pense Magro, da Judith Beck, que é uma psicóloga, que tem um conceito que eu acho muito interessante em relação ao desconforto, né? E a comida, a gente tem um entendimento um pouco diferente. Ao longo do dia, se tu tá trabalhando, eu já até falei isso em outro episódio, se tu sente sono, boceja, tu não para tudo que tu tá fazendo, né? Não para o teu trabalho e vai tirar uma Dormir, soneca, né? verdade. Tipo assim, socialmente isso não é aceito, né? Agora,
é muito comum, tu, assim, independente de ser um horário de te alimentar ou não, deu uma vontade de comer um docinho, alguma coisa, muitas vezes tu vai lá e numa máquina de lanche ou até mesmo dentro da bolsa ali, tu pega e tira um chocolate ou come um, né? Então, o quanto em relação à alimentação a gente é estimulado, a gente é mais permissivo à compulsão, à repetição, né? Eu acho que o alimento, assim, uma vez eu vi uma tabela, não sei se ainda procede, que é dentro dos vícios é o mais difícil de ser eliminado, né? Então, assim, vinha acima até de drogas, enfim, por conta justamente dessa questão social. A gente comemora com comida, né? E a comida, como antigamente o alimento ele era muito escasso, então, a comida ela era um motivo de Uhum, comemoração, uhum. né? Ela era um motivo de alegria, porque ela não estava disponível o tempo todo. Então, quando você queria celebrar alguma coisa, você fazia um banquete, você matava um animal que você tinha, e geralmente você ofertava para aqueles que eram seus pares, seus vizinhos, nascia um filho. Era um As pessoas presente, né? faziam um bolo e aí levavam para os vizinhos um pedaço de bolo como uma forma de comemoração. A gente ainda recebe alimento como presente, né? Então, eu vim aqui no teu podcast, aí eu te dou uma caixa de bombom por você ter me recebido, por você ter me dado essa oportunidade de poder falar aqui para sua, enfim, para sua audiência. E a gente tem muito essa troca, assim. Então, acho que o alimento ele tá muito presente o tempo todo. E quando você vai presentear alguém, você não vem com um pepino, né? Uma cesta de legumes, não. Uma fruta, e é bonito, É. né? Seria muito legal, mas a gente não tem exatamente essa cultura. Então, assim, não vou chegar aqui e dar uma barrinha de cereal para cada um, uma barrinha de proteína. Eu vou, mas se eu chegar e dar um bombom para cada um, é bem visto. Então, fica muito mais difícil. Você tem toda a razão. A gente, às vezes, eu como entre um paciente e outro, é verdade, Não, mas eu não durmo. mesmo que tu tenha tanto sono quanto Sim, fome, né? mesmo tendo uma filha pequena, mesmo tendo acordado de madrugada, mesmo com uma série de poréns, e se eu, por exemplo, dormisse e perdesse a hora com o paciente, sei lá, 10 minutinhos, perdi a hora, e eu ligasse a câmera e falasse assim, olha, eu estava dormindo e eu perdi a hora, eu teria vergonha. Mas se eu estivesse me alimentando e falasse assim, desculpa, eu atrasei 10 minutinhos porque eu estava comendo, parece que é normal. A pessoa fala, Verdade. tá bom, é um lanchinho, mas parece que se você dormir, você é preguiçoso. Nossa, tava dormindo. É. Meio da tarde, foi dormir, né? Mas, desculpa, eu perdi a hora porque eu tava comendo um pedaço de bolo ali e acabei me atrasando 5 minutinhos. E o quanto é estranho pensar, né, pra gente que tem filho, imagina um filho dizer, mãe, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa. O quanto parece estranho dizer, filho, olha só, tu almoçou direitinho, tá tudo certo, é normal sentir um pouquinho de fome, mas espera, vai passar. Em breve a gente vai jantar, ou em breve a gente vai fazer uma refeição. O quanto dói no coração, às vezes, negar um lanche, né, um biscoito, alguma coisa para um filho, e a gente já, desde cedo, ensina o quanto o controle desse impulso de se alimentar ou de comer, né, de ter o prazer com o alimento, tá errado, né, e deveria ser justamente o oposto. E nessa questão do desconforto, Nathalie, parece que cada vez tá ficando pior, né? Sim. Eu acho que quando a gente vai ler exatamente sobre isso, o que, que a maioria dos trabalhos científicos vai falar? Sobre a gente não ter tolerância mais ao tédio. E aí o fato da gente não tolerar o tédio, porque hoje o tédio ele não faz mais parte do nosso dia a dia, né? Dificilmente você que atende um consultório deve ver isso com muita frequência. Eu frequento menos consultório. Mas você não vê mais assim, antigamente quando a gente ia para uma consulta, você simplesmente sentava e esperava. E ficava ali Uhum. envolto com o seu próprio pensamento. Vez ou outra tinha uma TV de fundo, talvez você prestasse atenção, na maioria das vezes não, e acabou. E a gente tinha vários momentos da nossa vida que a gente lidava com o tédio. E esse lidar com o tédio fazia com que justamente a gente conseguisse tolerar mais desconforto, porque geralmente o tédio é um tipo de sentimento que é tido como não confortável. Só que hoje, o tempo todo a gente está estimulado, né? Então, assim, você não vê mais uma pessoa almoçando na praça de alimentação sozinha. Ela vai estar de fone, ela vai estar vendo alguma coisa.
Você não vê mais pessoas esperando o dentista para ser atendido, elas vão estar no celular vendo alguma coisa. As pessoas elas não têm mais nenhum momento de tédio na vida delas, então elas não toleram nenhum tipo de desconforto, assim como as pessoas não toleram que as coisas demorem. É por isso tanta ansiedade, porque a gente tem um curso natural. Imagina, antigamente você plantava uma árvore. Aí você tinha que esperar a época certa para você colher aquele fruto específico. Você ia comer aquele tipo de comida uma vez no ano, ou sei lá, durante o período que daquele fruto era a época dele. Hoje não. Hoje você tem morango o ano inteiro. Antigamente a gente esperava o inverno para comer morango. Exatamente. Agora não mais. Porque eles são produzidos em laboratório, nem é morango aquilo ali. Nem pode ser chamado de morango, mas você come morango a hora que você quiser, não tem mais isso, assim. Então a gente não aprendeu mais a esperar, a gente está desaprendendo a esperar, a gente está desaprendendo a ficar entediado, a gente está desaprendendo a ficar com a gente mesmo. E tem um exercício que é justamente para você treinar controle inibitório, que é o fato de você sentar e se propor a ficar 3 minutos sem fazer nada, olhando para a parede. Ali. Uhum. É desconfortável, mas passa rápido. Parece As, suportável. mas as pessoas tendem principalmente quanto mais nova é a pessoa, a dar uma nota de desconforto muito maior para esse exercício do que Uhum. porque as pessoas não ficam mais 3 minutos quietas. E você pode ver, não ficam, porque hoje, além de tudo, as pessoas assistem televisão mexendo no celular. Você Eu não... vai ver uma família e tá todo mundo assim, então vendo um filme, cada um tá no seu celular, aí vez ou outra a pessoa levanta para não tem mais aquela coisa de me envolver 100% com uma atividade. E a alegria, ela provém da atenção plena. É, isso é comprovado. Os momentos que a gente sente maior felicidade são aqueles momentos em que você está 100% envolvido na atividade, que é o que a gente chama de estado de flow. É quando você entra no flow daquela coisa que você sente prazer. Então, se você pegar os 3 momentos mais felizes da minha vida, nascimento do filho. Por que todo mundo fala isso? Quando seu filho está nascendo, você não está pensando, o que eu vou jantar? Ai, será que eu paguei a conta de luz? Não, você está completamente envolvido naquilo que está acontecendo naquele momento. Você está prestando atenção na temperatura, na luz, sei lá, no movimento que o médico está fazendo, no som que está acontecendo dentro da... Você está totalmente envolvido naquela atividade, sei lá, uma atividade física. Eu escalei uma montanha. Mesma coisa, você não Uhum. está em cima de uma montanha pensando assim, será que a fulana vai faltar no trabalho? Mas quando a gente tem essa fuga o tempo todo do pensamento, a gente tá aqui sem estar, a gente não sente prazer. Por isso que eu acho que a gente gosta tanto de fazer podcast, assim, porque quando você faz, você fica totalmente imerso, né? Não tem Parece que como você ficar mexendo em entra, outra coisa, né? você entra naquele Uhum. flow mesmo É. daquela atividade e aí você não fica. Quando eu sair daqui, será que tá chovendo? Será que não tá? Eu acho que as pessoas sentem isso quando elas escutam. Porque as pessoas relatam um prazer muito grande de ouvir podcast, mas eu acho que é porque elas sentem que quem estava fazendo tá 100% ali. Uhum. E a gente deveria retomar esse tipo de atividade, assim, isso faria muito bem para nós enquanto sociedade. Mas, infelizmente, assim, as pessoas estão pouco disponíveis para isso. Mas é o ideal. Quanto mais a gente fizer uma coisa só, melhor. Essa fuga atencional, ela é muito ruim para o prazer. E eu ouso dizer que talvez por isso a gente tenha tantas pessoas com saúde mental debilitada atualmente. A gente é o país mais ansioso do mundo. E somos o país que mais consome rede social no mundo. Será que tem relação? Será que é pura coincidência? Exato, Uhum. exato. Será que é aleatório esse dado? Parece que não. É. E eu não sei como é em outros lugares, assim, né? Porque a gente teria que viver imerso numa cultura. O pessoal que assiste, tem muito Uhum. brasileiro que mora fora pode falar para nós. Mas, nossa, aqui o brasileiro tá muito viciado em celular, né? É demais. E, em qualquer momento, né? As pessoas mexem no celular
ao dirigir. Às vezes um elevador 3 andares parece algo realmente instintivo, assim, tu já pega e já tenta, né? E a angústia quando não tem rede ou quando tu não consegue estar dentro do estacionamento e não pega a rede, né? É, a sensação de abstinência que algumas pessoas têm quando estão sem o celular ou quando não podem pegar o celular. Sabe que essa sensação de flow que tu contou, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e é inacreditável, assim, um dos poucos momentos que eu tenho essa sensação de flow é durante a cirurgia, Operando. ao operar, né? Então, tu tá 100% focado naquilo ali e tu não tem como estar prestando atenção em outra coisa. Tu não tem como estar prestando atenção no celular, não tem nada. E, e é uma sensação muito boa, assim, muito diferente de tu não sentir o tempo passar. É algo que são movimentos, são decisões que tu toma muitas vezes que tu não sente como algo forçado ou consciente, parece que acontece, assim, as coisas elas vão, ainda mais na minha especialidade, onde não muda muito as decisões, os tipos de cirurgia, né, Nathalie? Assim, a cirurgia bariátrica é uma especialidade onde tudo é muito protocolar, onde a gente segue uma série de diretrizes, assim, raramente a gente pega casos muito diferentes ou tem que tomar decisões muito diferentes, né? Ou na medicina de urgência, eu também trabalho no pronto-socorro aqui em Porto Alegre, então numa situação de muito estresse, onde tu precisa estar 100% focado para tomar decisões rápidas e difíceis ali. Então, no final, tu sai com uma sensação muito boa, assim, e muitas vezes de tu não ver o tempo passar, é muito engraçado. Várias vezes eu olho pro relógio ali, sei lá, é 9 horas, eu tô operando aqui, eu olho de 11h30, tipo, capaz, eu não vi passar 2 horas e meia, né? E na alimentação, o quanto a gente perdeu a capacidade de valorizar ou cuidar daquilo que a gente come, né? O mindful eating. Então, hoje a gente pede, a gente não tem o contato, a gente pede uma teleentrega, a gente não tem o contato com os alimentos, de preparar aquele alimento, de ter tempo para cozinhar. Na hora de comer, quantas pessoas comem no sofá, mexendo Sim. no celular, olhando televisão. Então, assim, tu não sente nem o sabor da comida muitas vezes, né? Então, a falta de cuidado de estar presente na hora de tanto fazer o alimento quanto consumir, o quanto isso atrapalha, né? O quanto isso acaba muitas vezes fazendo com que tu consuma quantidades exageradas, né? Tanto que uma vez eu conversei com um nutricionista e ele falou justamente isso, que a primeira coisa que ele fazia com os pacientes dele era proibir qualquer tipo de tela durante a alimentação. Que esse era o exercício número um. Então, sempre se concentrar no alimento. Não é, mastiga 15 vezes, nada dessas Uhum. loucuradas assim, mas tirar totalmente a tela e se focar justamente no que você está comendo. E aí ele até falava para a pessoa falar para ela mesma, dentro da própria mente, qual que era o nome do alimento. Uhum. Aham. E aí uma vez eu vi tem uma área da neurociência que eles chamam de neuronutrição. E aí tem algumas atividades, alguma coisa. Eu fiz um post sobre isso e acabei lendo um pouco sobre o assunto. E eles falavam que um exercício muito bom, cognitivo, era você tentar fechar os olhos quando você está comendo e dizer quais eram os temperos que tinham sido usados para fazer aquele alimento. Que Uhum. você imagina. Tô sentindo gosto de sálvia. Acho que teve louro na hora que foi cozinhar esse feijão, enfim. Porque aí você vai associando as regiões do cérebro da cognição com a alimentação. Então, você está fazendo um trabalho ativo cognitivo, mas você está prestando atenção naquilo que você está comendo, que é uma técnica de mindfulness também. Então, você vai se alimentando e vai prestando atenção. E tem bastante gente que relata, por exemplo, que quando você come um brigadeiro usando esse tipo de técnica de mindfulness, de você fechar os olhos, de você mastigar, de você entender qual que é a textura do alimento, que parte da sua língua que ele está tocando, que é a atenção plena, você não come o alimento inteiro. Você se satisfaz antes, porque o nosso sistema, você vai saber muito melhor explicar isso do que eu, mas é isso, né? A nossa saciedade, ela demora um pouquinho
para ser sinalizada para o nosso cérebro, né? Então, se você não dá um tempinho, se você não come pausado, você come mais. Tanto é que quando a gente vai em rodízio, se eles não ficarem trazendo comida, se tiver pausa, geralmente quando vem o próximo prato, você fala, já tô satisfeito. Porque o simples fato de você ter parado um pouquinho já fez essa sinalização chegar, mas se você vai comendo, você aguenta comer mais. Então, quando você vai comendo pausado, eu sei. É que é muito difícil a gente pensar nisso com o nosso estilo de vida. Mas talvez, sei lá, um exercício que você tente fazer uma vez por dia, depois do trabalho, ou que você, né, pelo menos tirar a tela, eu acho que é uma coisa que é mais fácil da gente fazer. Eu me proibi de comer assistindo, porque eu comia assistindo. Eu comia sozinha no consultório, e aí, pra não ficar sozinha, eu Sim. assistia. Aí eu comecei a me proibir de comer assistindo. Eu posso até assistir depois, mas comendo não. Aí eu como sem assistir, assim, sempre. Eu fiz isso, assim como eu não mexo no celular de domingo. Eu só vejo como é que tá minha família, se tá tudo bem com a minha mãe, mas eu não toco no celular, assim, porque eu nem posto, nem nada, assim, domingo é sagrado, é dia de família, é dia de, não importa, sabe? De abrir esse espaço. É, porque senão você fica, né? Você tá ali com a sua família, tá almoçando, tal, mas aí tá mexendo no celular. E eu não gostaria que a minha filha crescesse. Ah, minha mãe já trabalha pra caramba. Aí quando tá comigo, tá mexendo no celular. Eu não queria que ela tivesse essa percepção, assim, sabe? Eu queria que ela tivesse uma percepção de que quando eu tô com ela, eu tô 100% com ela, assim. Pode não ser muito tempo, mas pelo menos tem qualidade. Qualidade. Né? Lá em casa, graças a Raquel, as crianças chiaram horrores no início, brigaram, mas assim, refeição é sem celular e sem Sem televisão, TV. desligar a televisão. E é engraçado que de vez em quando, se ela toca o telefone ou em algum momento um de nós dois às vezes pega o celular na mesa, a primeira coisa que as crianças falam é na mesa não pode celular. E aí fica com vergonha, né? E aí tu tira Aham. isso, tu tem razão, não pode celular mesmo, né? E ao mesmo tempo que as crianças elas acabam pegando esses comportamentos que não são, né, positivos, que não são saudáveis, o quanto vale o esforço, né? O quanto eu sempre digo, o filho não faz o que tu fala aquilo que tu faz, né? Ele segue pelo exemplo. E o quanto pode ser trabalhoso no início, tu vai ter muita revolta, tu vai ter muito, né, muito questionamento, mas com o tempo, tu fica orgulhoso de perceber que aquele comportamento positivo também acabou sendo incorporado pelas crianças e possivelmente eles vão poder seguir Ah, adiante. isso é tão bom para eles, né? Porque assim, eles vão lembrar desses momentos de refeição. Bem ou mal, se não tem o celular, vocês se obrigam a conversar, Sim. a ter conexão, a contar o que aconteceu no dia, sabe? É outro nível, assim. É tão importante isso, né? É tão importante você estar num lugar onde você sente que você está conectado com aquelas pessoas, que a sua família é seu porto seguro. E nossa, eu posso falar assim com absoluta certeza. Família tem o poder de te destruir ou de te construir. É Sem dúvida. impressionante, assim, às vezes você vê pessoas com um talento absurdo, com uma capacidade cognitiva absurda, que não conseguem prosperar, no sentido literal da palavra, por conta da relação familiar, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vê uma pessoa que nem é cognitivamente tão fora da curva, ou não tem tantos talentos assim, mas o simples fato dela se sentir segura, dela se sentir confiante faz com que ela consiga ir mais longe, assim. Então, nossa, eu acho isso é muito essencial. E, infelizmente, acho que a tela tira um pouco disso. Porque você não sente tanta conexão, né? A Você vê casal que responsabilidade. vai jantar e fica cada um no celular. Aí eu penso, mas por que não pede pelo iFood, né? Por que que saíram para jantar se é para Não ficar um olhando pro entendo também, celular? de verdade. Eu fico pensando assim, nossa, por que às vezes tá vendo vídeo? Assim, não faz o menor sentido. Não sei. Não entendo de verdade, assim, acho que você perde um momento. Ai, fala de qualquer coisa. Qualquer coisa, vai, fala da comida, fala de qualquer coisa, mas puxa um assunto, né? Se esforça pra estar ali. E a gente vai desaprendendo, né? A gente vai desaprendendo a conversar, a gente vai desaprendendo a tolerar, às vezes, até o desconforto de alguns minutos ali, alguns segundos de silêncio, né? O quanto o que era tão comum antes as pessoas se reunirem para conversar, para passar um tempo juntos, agora virou
quase que um momento de desconforto, onde tu acaba fugindo para algum tipo de tela ou para algum tipo de distração externa. Tem pesquisa mostrando que os jovens hoje eles sentem muito mais desconforto de uma conversa pessoal do que de uma conversa virtual. E tem muitos que conseguem falar, escrever, mas não conseguem dizer. Simplesmente por isso, porque você se desabituou a fazer isso e aí você simplesmente não consegue mais fazer. Nossa, é impressionante você pensar nisso, né? Uma coisa que eu fico pensando muito, que aí eu já não lembro, eu lembro que era, mas, por exemplo, quando eu fui ter telefone na minha casa, eu tinha 13 anos. Então, até os 13 anos de idade, tinha um vizinho que tinha telefone. Então, quando acontecia alguma emergência, ele Ligavam para lá. recebia as ligações do prédio inteiro, praticamente, e avisava. E a gente tinha um orelhão na esquina, que a gente eventualmente usava o orelhão para fazer algum tipo de ligação. Só que a gente almoçava na família do meu pai, da minha mãe, de final de semana e tal, e eu fico pensando assim, era os acordos que você fazia, eles eram um compromisso mesmo, né? Porque você, sei lá, imagino eu que era assim, né? Ah, você ia na casa da sua tia lá. Aí você falava assim: ah, daqui a 2 finais de semana eu vou vir almoçar aqui. Você não tinha como desmarcar ou coisa assim, porque não dava pra você mandar. Hoje em dia, as pessoas, não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece com frequência. Eu marco com um paciente, aí no dia ele fala assim: tá tudo certo pra hoje. Aí eu penso assim: mas por que que não estaria? Eu não desmarquei. Se eu marquei com você que dia 10 de maio eu vou te atender às 12 horas, eu vou. Se eu não for, eu vou te avisar. Mas já tá certo, né? Tipo, tava certo a partir do momento. Mas olha só, a gente perdeu a capacidade de manter compromisso. As pessoas, hoje, elas falam coisas e aí chega no dia, elas simplesmente. E antigamente você não tinha isso. Isso também tem a ver com controle inibitório, com a capacidade que você tem de comprometimento com aquilo, né? E eu acho que as nossas relações estão se tornando tão superficiais que nem isso mais a gente faz. Você tem um compromisso, aí você tem que chegar no dia e falar: ah, então, Fulano, mas tá certo hoje mesmo que você vai vir e tal? Porque as relações se tornaram isso, assim, a sua palavra deixou de ter valor. E antes não, né? Antes, se você falasse domingo eu tô aí, domingo eu tô aí. Você não ia ter como falar que não ia mais, né? Infelizmente, hoje é socialmente aceito essa falta de comprometimento. Eu não sei como funciona contigo, mas, Nathalie, a taxa de desmarcações, por exemplo, de consultas ou de paciente que simplesmente não aparece. E às vezes, assim, em cima da hora, ali, marcou um horário, às vezes a agenda tá cheia, às vezes tu tem que, né, fazer um manejo da agenda e o paciente simplesmente não aparece. E, sei lá, uma hora depois ligar, eu queria reagendar a minha consulta, assim. Então, o quanto isso atrapalha todo, nesse caso, né, atrapalha totalmente o andamento do consultório, da clínica, mas o quanto as pessoas já não se preocupam mais com isso, né, como se não fosse algo importante cumprir com aquilo que foi combinado. Eu lembrei de tu falar isso do comprometimento, até nas nossas decisões pessoais, né? O quanto algumas pessoas, inclusive, usam a rede social para aumentar o seu comprometimento, né? Aquela história de número de treinos, ou peso, ou a dieta, né? Então, a gente precisa desses artifícios para poder realmente cumprir com a própria palavra. Que estranho falar nisso, mas é algo muito comum. Eu gosto dessa estratégia, até tinha pensado sobre ela para falar aqui hoje, que é o tal do queimar a ponte. Eu gosto de falar para os meus pacientes que quando eles têm certeza de alguma coisa, então que eles queimem a ponte, assim, para não ter como voltar. E acho que um jeito bem legal da gente queimar a ponte é justamente esse compromisso que a gente faz com outra pessoa ou com outras pessoas. Parece que não, mas ajuda, acaba sendo um facilitador, porque você não está comprometido mais única e exclusivamente com você. Porque, infelizmente, a chance da gente desapontar a nós mesmos é muito maior do que a desapontar outras pessoas. Assim, é do próprio padrão do ser humano. Então, quando você se compromete com alguma coisa, do tipo, eu vou fazer jejum. Aí avisa a sua família que você vai fazer jejum, porque de repente, se você tiver um impulso de pegar algum alimento, seu próprio filho vai virar para você e vai falar: ué, pai, você não tá de jejum? Não ia fazer jejum. E aí aquilo te segura um pouco, assim. Então, a história do postar foto de treino
é um compromisso que você faz e que é com você mesmo, no fim das contas. Mas às vezes parece que o simples fato de você ter um grupo onde você posta foto, que você foi treinar, que tá, né? Olha, eu estive na academia, eu estive na academia, eu estive na academia. As pessoas acabam te cobrando. E é engraçado que eu posto todo dia foto de que eu fui treinar, né? Todos Uhum. os dias é um compromisso que eu tenho comigo mesma. Uhum. E aí, quando eu vou, não vou, o pessoal fala assim: Ué, você não foi treinar hoje? As pessoas começam a te cobrar um comportamento e aí você acaba justificando. Ah, é que hoje eu tive que fazer um exame no horário do almoço, não consegui ir, enfim. E aí, às vezes, você nem tá muito afim de ir, aí você fala, eu vou que depois vai ficar todo mundo me enchendo o saco, que eu não fui treinar e não sei o quê. Então, assim, é uma forma. É a mesma coisa de quando você chama um amigo pra caminhar, aí quando tá chovendo, quando tá frio, quando, sei lá, tem aquele amigo te esperando, um dá força pro outro, sabe? Uhum. E aí ajuda bastante, assim, principalmente com atividade física. Quando tem alguém que vai junto com você, a chance de você não faltar é maior, é bem legal, assim. Um compromisso com o personal, né? Porque tu não pode deixar o personal esperando lá. Se tu E ele pode ir, vai, né? se tu pode ir pra academia a qualquer momento, não, hoje tá frio, já tá tarde, tu não vai. Agora só um pouquinho, né? Tem alguém me esperando lá, eu preciso ir, né? E isso ajuda bastante. Eu tinha um grupo com a Karina, com a minha sócia, aqui quando eu morava em São Paulo, né? Que a gente ia todo domingo de manhã fazer uma aula de spinning. Uhum. E era um grupo de pessoas, a gente chamava o pessoal que seguia a gente no Instagram, falava onde a gente ia estar, e aí acabou que formou uma turminha, assim, Uhum. né? Nossa, às vezes tava um frio, uma chuva, mas não era só. Tinha deixado de ser só aula de spinning. Uhum. Tinha se tornado um encontro gostoso, assim, porque a gente acabava na frente, tinha um supermercado, e a gente acabava tomando um chá gelado quando a gente saía, e aí tinha uma conversinha. Ah, era tão gostoso, assim, que às vezes, muitas vezes você ia muito mais pelo encontro do que pela aula. Mas a aula era a desculpa que a gente tinha para ter um encontro. Então, você não falta, sabe? Você acorda, agora imagina, qual que é a chance de você sair de casa num domingo de chuva com muito frio Nunca. para fazer uma aula de spinning? Uhum. Mas quando você tem um grupo te esperando, você vai. É verdade. E aí você chegava lá, você falava, vai, hoje não vai ninguém. Chegava e já tava os 15 Tava lá, todo sabe? mundo lá. Esperando. Um ou outro eventualmente não ia, mas a maioria das pessoas iam porque realmente, assim, acho que era gostoso para todo mundo, sabe? E aí, lógico, depois que você saiu, levantou e foi, você nunca se arrepende de ter ido. Com Você se certeza. arrepende só quando você não foi. Quando tá lá, a gente, valeu a pena, né? É. Foi E bom não ter sei se ido. vocês já experimentaram fazer aula de spinning, mas é muito legal. Não, nunca fiz aula de Nossa, é spinning. muito gostoso. Assim, é lógico, o gosto é algo particular, mas eles fazem de uma forma assim que tem todo um contexto, sabe? É que Uhum. algumas pessoas já me falam, nossa, se trancar para pedalar é uma coisa, né? Vai pedalar na natureza. Eu concordo, assim, mas Não é tão fácil, né? é que eles fazem um contexto quando você tá, eles vão te falando coisas, parece um pouco coach, assim, sabe? Uhum. Eles vão falando assim: olha tudo que você fez por você, você chegou até aqui, agora fecha os seus olhos e contempla esse momento. E aí parece que você sai de lá com uma energia do tipo, aí você vai se sentindo mais poderoso, mais, sei lá, com um amor próprio mesmo. Parece que mexe um pouco com a sua autoestima. Eu gostava mais dessas coisas, assim, porque acho que essas frases unidas com o movimento, assim, elas faziam tanto sentido na hora, assim, que você fala, ai, tô orgulhoso de mim. Sai de lá. Uhum. Porque eu vim, porque eu fiz isso por mim, porque eu tô me cuidando. Então, eu acho que é bem trabalhado, assim, quem desenvolveu essas academias tá de Esse modelo, parabéns, né? assim, Esse modelo. porque faz um efeito muito grande. E lógico, né? A atividade física por si só libera um monte de neurotransmissor maravilhoso, Sim. né? Nathalie, e no contexto tu falando sobre isso, né? No contexto do paciente que está doente, né? Do paciente que é obeso, a gente sempre acaba culpando ele, né? É muito fácil dizer que o paciente que tem obesidade, ele não tem força de vontade, ele não tem motivação. Se ele quisesse, era só fechar a boca e fazer academia porque consegue, porque, né, o fulaninho ali fechou a boca e perdeu. E às vezes até num contexto familiar, sabe? A gente vê um cônjuge, né, apontando o dedo pro outro que não está conseguindo, às vezes o pai e a mãe pro filho, ou vice-versa. E é incrível a complexidade da doença da obesidade, né, e como ela é multifatorial,
E a gente vê muito, muito seguido aquele paciente que tem o tratamento correto, né? Seja uma cirurgia para aquele paciente que tem um perfil de obesidade muito grave, ou sejam as medicações para paciente num contexto de obesidade intermediária e leve, e com o tratamento correto eles passam a fazer, né? Eles passam a e não é que eles não tentem antes, né? Eu acho que é uma sequência de frustrações onde ele não rende naquele treino, ele não consegue controlar sua compulsão alimentar, ele não perde peso e aquilo passa a não fazer sentido a longo prazo, como ele, né, enquanto ele não vê resultado. E com o tratamento correto, esse paciente ele tem finalmente a sua luta com o peso, uma luta mais justa, né? Mas nesse sentido, o quanto a obesidade, ela é uma das poucas doenças que a gente culpa o paciente por estar doente, né? E muitas vezes não oferece meios para ele poder lutar com isso. E dentro da área da neurociência, tem um conceito que eu acho muito interessante atualmente, que é o food noise, né? Que é aquele barulho da comida. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação do podcast, e eu sempre tive problema de peso, né? Eu sempre lutei com peso, então talvez isso me deixe um pouco mais empático com a história dos pacientes. E eu uso desde 2020 os tratamentos medicamentosos para controle do peso, né? Os análogos de GLP-1, já usei semaglutida há muito tempo e hoje uso o Mounjaro, a tirzepatida. E é impressionante, assim, esse conceito do food noise, só quando tu te trata, tu consegue entender. Eu almoçava pensando na janta. Eu, durante a tarde, queria, né, ia para um evento, eu estava meio de olho no coffee break para saber o que ia ter. E é uma coisa muito chata, porque não é de propósito, sabe? Parece que tu tá o tempo todo pensando na comida. E com a medicação, no meu caso, e no caso dos meus pacientes pós-bariátricos, eles relatam muito frequentemente isso, é um silêncio. É como se tu tivesse te libertado daquele barulho, daquela pressão por comida, e tu passa a aproveitar as coisas de uma forma completamente diferente. Então, tu vai para um evento e tu não tá preocupado se tem coffee break, né? Tu vai visitar um familiar ou tu vai visitar um lugar e tu não tá preocupado onde é que tu vai almoçar, onde é que tu vai jantar, né? Então, o quanto essa questão do controle desse food noise faz diferença, né, nas escolhas e na própria felicidade de quem tem o seu tratamento instituído de forma correta. Nossa, faz a diferença plena e absoluta. Acho que você disse tudo nas suas palavras, assim, tem muito pouco para complementar, mas eu vou usar exatamente a frase que você usou, né? Preocupação. Toda vez que a gente está preocupado com alguma coisa, a gente não consegue desfrutar, porque a preocupação ela é justamente isso, né? É ocupar espaço na sua mente de algo que ainda não aconteceu e está por vir. Então, se eu estou preocupado, que se minha filha está bem ou está mal, dificilmente eu vou conseguir estar aqui 100% porque eu estou com uma preocupação, sei lá, que alguém está fazendo uma cirurgia, que está acontecendo alguma coisa, minha cabeça está em outro lugar e a sua cabeça está o tempo inteiro na comida. Então você simplesmente não desfruta porque o tempo todo você está pensando no alimento. E o alimento, de novo, né? Ele tem uma carga para nós que é muito importante, porque tem a ver com sobrevivência. Então o cérebro, ele prioriza isso acima de qualquer outra coisa. Você consegue mais ficar um pouco mais de tempo sem dormir, você consegue controlar um pouco melhor o sono, você consegue controlar um pouco melhor a raiva, mas a comida chega um momento que se você não come, você realmente passa mal, né? É um mecanismo de Sim. sobrevivência do próprio corpo, né? Você começa a realmente sentir sintoma físico. Fome dói. Uhum. Fome mesmo, né? E aí tudo isso foi feito justamente para que você não morra de fome, não morra de sede. E aí você começa a trazer tudo isso e para sua mente é como se aquilo fosse acontecer, né? A gente sabe que a gente tem bastante gordurinha que dá pra gente sobreviver uns diazinhos, Ou né? se dá. Não é desse jeito, mas pra mente ela traz aquilo como se fosse dessa forma, assim, olha, se você não comer, você vai morrer. Né? Tanto, com certeza você já viu aquele Quilos Mortais. Sim, sim. Ai, não tem os pacientes falando assim, ai, mas eu só almocei, não sei o quê, eu vou morrer se eu ficar sem comer. E a pessoa, o que ela sente é real.
para ela é aquilo que vai acontecer. É assim como síndrome do pânico, é algo incontrolável, assim, a pessoa realmente ela acha que acabou. Se eu não comer a quantidade que eu acho que eu tenho que comer, eu vou morrer. Eu não tenho como sobreviver. E aí, até que aquele médico, né? É médico aquele cara, né? Isso, Ele o Dr. vira pra Now. ele e fala Aham. que, não, você já comeu a comida de 3 anos antecipado e tal. É um corte bem famoso, assim. Mas a sensação, e você vê, o sofrimento do paciente é real. É real, né? Ele sente aquilo de verdade. É aquilo que a mente dele está sentindo. Então, assim, todo o trabalho que você tem que fazer de conscientização, de que ele se sinta seguro. Por isso que eu acho que é essencial o acompanhamento. Porque o acompanhamento, ele não te dá só o direcionamento certo. Ele te dá um apoio, ele te dá um porto seguro. Você tem alguém com quem conversar, você consegue entender melhor. E o primeiro passo para a mudança é a consciência. Não tem jeito. Quanto mais você conhece de um determinado assunto, mais fácil fica de você conseguir lidar com aquilo. Então, eu acho que todo esse trabalho que a gente faz, no meu caso de psicoeducação, não sei como vocês chamam na área de vocês, mas toda essa educação que o paciente recebe durante uma consulta faz toda a diferença. Porque ele começa a identificar, assim como a gente começa a trabalhar com o paciente, a reconhecer o que ele está sentindo. Então, um jeito que a gente trabalha a compulsão é sempre do paciente antes. Eu faço 2 exercícios, um antes e um depois, né? O antes é quando você tá um pouco mais controlado, então, sei lá, bateu aquela vontade de comer, aquela, você almoçou bem, você tá bem alimentado, enfim, tudo foi feito certinho. Aí vem aquela vontade absurda de você comer uma porcaria, enfim, num dia da Uhum. semana, porque eu acho que também tem que ter equilíbrio, né? Ah, Sim. eu nunca vou comer um doce, na minha opinião, não É irreal. funciona, é. É irreal. Mas aí, sei lá, você tá tentando se controlar, veio aquela vontade muito grande de comer um monte de brigadeiro. Sentar e o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo ansiedade? Por que que eu tô ansioso? Ah, não é ansiedade, é raiva. Só o simples fato de você parar um pouquinho para se perceber, muitas vezes faz com que você não vá comer, porque você entende que o que você tá sentindo não é fome, é tentar fugir de alguma coisa. E o segundo exercício que eu faço é depois que já teve o episódio, porque às vezes a pessoa não tem Uhum. controle mesmo, ela se perguntar o que que ela estava pensando antes e ir anotando cada vez que ela tem um episódio de compulsão ou de comer algum alimento que ela não gostaria, que ela não está tendo controle, o que que eu estava pensando um pouco antes de levantar para comer? Qual que era o pensamento? Porque aí sempre tem um padrão que está me levando para aquele resultado. Então, eu acho que é exatamente isso, assim, quando você começa a identificar o que está acontecendo com você, né, e os pacientes sabem isso quando eles estão com o processo, ó, você vai sentir isso, a gente vai tratar assim, você começa a ficar consciente e o seu controle aumenta. E aí a sua segurança aumenta naturalmente pelo simples fato de que você conhece, você sabe que você vai passar por tal processo, que vai ser assim, que depois que você sair da cirurgia você vai sentir tal e tal coisa, que é normal que você tenha. E aí se aquilo acontece, eu não faço assim, eu vou morrer. Ah, eu já sei o que Sim. está acontecendo. Eu vou sentir mesmo essa náusea quando eu como doce no começo. Ah, eu vou me sentir tonto quando eu levantar da cama. Então, acho que isso é essencial, assim, sabe? Traz consciência e traz direcionamento. Por isso que todo mundo deveria pedir ajuda, porque, é tão bom quando você caminha por um lugar de mão dada com alguém, né? Sem dúvidas, e antecipar também as dificuldades, as mudanças, porque isso traz uma segurança enorme, né? O paciente, ele não tem obrigação de saber de como ele funciona naturalmente, mas entender os processos de qualquer tipo de tratamento, seja ele qual for, mas no meu caso falo da própria obesidade, né? Mas também se autoconhecer, o quanto é difícil, né? O papel importante da psicoterapia, né? Antes e depois. Eu aconselho todos os pacientes a continuarem fazendo terapia, né? Até porque, falando no contexto do paciente bariátrico, olha a quantidade de mudança que ele vai ter nesse primeiro ano, né? Mudança de rotina, de peso, de imagem corporal. Então, poder se autoconhecer é fundamental para que esse processo não só seja mais prazeroso, mas que ele possa ser sustentável, né? Porque de verdade, hoje a grande preocupação para quem trata a obesidade não é só conquistar um peso mais saudável, mas como manter esse peso, né? Seja no contexto da cirurgia ou no contexto da medicação, a maioria de nós ainda tem aquela ideia meio mágica de que a obesidade ou o excesso de peso é curável, e não é.
Pelo menos por enquanto não é, né? A gente precisa É manter. crônico, né? E se a gente baixar a guarda, o reganho de peso costuma ser a regra, É. né? Por isso que quando a gente fala, não sei se está correto, né? Porque não é muito minha área, mas quando falam de medicamentos, falam de dose de manutenção, né? Sim. Para que você não. Porque senão não adianta, né? Natalia, encarar a própria medicação hoje, né? O Ozempic, Mounjaro, Wegovy, são medicações de tratamento de uso crônico, Contínuo. né? É engraçado, a maioria dos pacientes ficam preocupados, mas eu vou ficar dependente desse remédio pro resto da vida, ou eu vou ter que usar esse remédio. Tu não escuta isso de um paciente que recebe uma indicação de um antihipertensivo, por exemplo. Ah, tem pressão alta, ó, o senhor vai ter que tomar esse remedinho aqui para controlar a pressão. A pessoa, não que ela vá tomar aquele mesmo remédio ou que ela não tenha que fazer outras coisas, mas ela não está muito preocupada de ter que tomar um comprimidinho todo dia para regular o colesterol ou a pressão. O peso vira, tem uma carga emocional muito grande, né? Como se aquilo fosse significar uma derrota, assim, olha só, eu não sou capaz, então eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Possivelmente sim, né? De alguma forma, as medicações hoje para quem é realmente doente, quem tem, né, uma disfunção metabólica, é uma ferramenta incrível a longo prazo para fazer o controle do peso. E aí eu queria te perguntar uma coisa que para mim, atualmente, é uma grande dúvida, né? Eu acredito que em breve o controle do peso vai ficar cada vez mais factível, assim, não vou dizer fácil, porque eu acho que nunca vai ser, né? Tem todo um componente que a gente vem conversando até agora de comportamento, né, psicossocial, mas do ponto de vista de tratamento, seja ele medicamentoso ou cirúrgico, talvez a gente consiga controlar o peso de uma forma mais eficiente. E a maioria das pessoas hoje almejam perder peso. Ah, eu queria perder 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Mas e quando isso for fácil, né? Quando isso, entre aspas, for fácil, assim, qual vai ser o próximo objetivo, né? O que as pessoas vão buscar quando perder peso não for algo tão difícil, assim? Ó, eu acredito que performance, tá? Eu acredito que na hora que as pessoas, que a gente tiver uma população magra, porque dizem por aí que é o que vai acontecer em breve com essas medicações, a gente vai ter uma população muito mais magra. Não sei se você já até já viu que tem alguns estudos falando sobre é, as passagens ficarem mais baratas por conta de que os aviões vão precisar de menos combustível, porque a população vai estar mais leve, enfim. Então, existem estudos reais que já estão projetando esse futuro para algo não muito distante, assim. Então, acredito que a performance. Eu, sinceramente, tá? Eu não acho que é só sobre ser magro. Para mim, hoje já não é, mas essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Se eu fosse falar, eu acho que não é só um corpo magro, né? Eu acho que as pessoas não buscam única e exclusivamente a magreza, mas a definição junto. Eu acho que hoje a imagem de um indivíduo saudável já não é mais aquela modelo de passarela que era antigamente. Assim, eu acho que hoje, por conta de tudo que a gente vê, de performance, de tudo, acho que a musculatura já é vista como um corpo um pouco mais saudável. Então, eu acho que é aquele corpo slim que o pessoal fala, né? Que é aquela magra mais definidinha, com uma musculatura ali. Então, eu acredito de verdade que a performance vai ser o que as pessoas mais vão buscar. Daqui a pouco não vai ser só mais magro, mas o magro que tem o bícepsinho ali desenhadinho. Não tô falando de mulher extremamente bombada nem nada disso, mas eu acredito que isso já é o futuro. E eu vi recentemente um vídeo de uma socióloga que eu achei extraordinário, assim. Vou pedir a sua opinião sobre, tá? Eu gostei muito da reflexão que ela fez, assim. Ela tenta trazer assuntos da atualidade, unindo com a área dela de estudo, que é a sociologia e a antropologia, e aí ela vai carregando, assim, né? E ela estava falando exatamente sobre essas canetinhas de emagrecimento. E ela falou, na reflexão dela, que nunca foi sobre peso, que a gente não consegue identificar, mas que ela ia trazer uma outra visão, que na verdade, como essas canetas não são acessíveis, esse tipo de medicação é uma medicação de alto custo, é a forma que hoje a sociedade trouxe para conseguir diferenciar a nobreza
do povo, e que antigamente eram algum tipo de tecidos que não eram permitidos para a população geral, cores que não eram então a alta sociedade ela sempre teve uma forma de se diferenciar do povo rapidamente, assim, de bater o olho. Você sabia que era um nobre justamente porque ele podia usar amarelo e o povo não podia. O amarelo foi uma cor que demorou para ser liberada para o público geral, né? Então, o simples fato da pessoa vestir amarelo, ele é uma pessoa de posses. Aí depois, tecidos, que não. Então, o simples fato de usar seda era uma pessoa, então, e que hoje. O símbolo da riqueza é o ser magro, porque para você ser magro, você precisa dispor de tempo, você precisa dispor de dinheiro. Então, quando alguém entra com uma magreza assim, essa pessoa magra em algum estabelecimento, naturalmente você sabe que essa pessoa é uma pessoa que tem mais cuidado consigo e que naturalmente, relativamente, ela teria mais posse. Mas aí quando eu entrei para ler os comentários, eu achei extremamente interessante a didática que ela fez, mas já muita gente falando assim, no meu caso é genética mesmo, eu não consigo engordar e tal. E aí eu falei assim, é verdade, né? Tem esse outro lado de pessoas. Mas eu achei bem interessante isso. Acho que ela trouxe um outro significado para o ser magro que eu nunca tinha olhado dessa forma. Mas é verdade que quando você vai para as populações com mais, né, com a classe social mais alta, é mais difícil você ver mulheres com obesidade, né? Os homens não, mas as mulheres sim, né? Eu acho que está mudando bastante, né? Eu acho que eu tenho 45 anos. Eu lembro quando eu era pequeno, um problema social do nosso país, de outros lugares do mundo, era a fome extrema, né? Era a magreza excessiva, né? E hoje, para a gente que atende muitas vezes um serviço público, a gente percebe que o excesso de peso hoje é um problema infinitamente maior para as pessoas que têm baixa renda do que Não é? né, do que a magreza excessiva, né? Do que a falta de comida. E essa é uma preocupação, assim, dessas terapias, né, serem cada vez mais acessíveis. Eu acho que é uma questão de tempo. Hoje, sem sombra de dúvidas, as medicações e muitas vezes até a cirurgia, elas são tratamentos dispendiosos, assim. Infelizmente, nem todo mundo que precisa tem acesso. Mas também com o tempo a gente espera que isso vá, né, popularizando. Provavelmente no final do ano que vem deve cair a patente da semaglutida, que é a do Ozempic, né? E aí com mais empresas produzindo, a gente consiga também uma competitividade de preço e mais pacientes. Nos Estados Unidos mesmo, eles estão começando também um processo de popularização. Ao mesmo tempo estão chegando medicações ainda mais eficientes, ainda mais incríveis para o controle do peso, só que por um custo altíssimo, né? Então, eu concordo contigo, assim, eu acho que hoje impressiona mais um homem ou uma mulher de 50, 60 anos tirar a camisa na praia e ter um shape perfeito do que o cara chegar com uma Ferrari ali, né, acelerando e sair dali sem ar, né, obeso, se arrastando. Então, a saúde passou a ser um ativo muito importante para a nossa sociedade, né? E com isso vem a pressão para que todos façam da mesma forma, né? Longevidade é algo também que eu acho que as pessoas... Porque quando tu perde peso e vê que talvez a tua vida não melhorou 100%, de que os problemas não melhoraram por passe de mágica, tu começa a entender que a questão é muito mais complexa, né? Então, tu tem que cuidar da tua saúde mental, tu tem que cuidar dos teus relacionamentos, tu tem que cuidar da tua saúde, não necessariamente só do teu peso. A gente pode perder peso e ficar muito doente, a gente pode perder peso e ficar feio, como tu mesmo disse, né? Então, eu acho que essa é a próxima fronteira, assim, quando perder peso não for tão complexo, buscar longevidade, buscar performance, buscar definição muscular vai ser algo tão importante quanto, sei lá, ter dinheiro ou ter educação, né? Então isso vai ser importante. Mas eu espero de verdade que a gente possa, como sociedade, né, criar parâmetros atingíveis, porque também, né, o quanto as coisas mudaram, né? Eu lembro que lá no início dos anos 2000, o modelo de uma mulher magra, pega num programa de TV, né, alguma coisa assim, mudou completamente do que é hoje, né? Olha a exigência hoje da quantidade de músculo, da definição, é algo
que acaba empurrando muito as pessoas para o uso de esteroides anabolizantes, para coisas que são extremamente perigosas, o quanto essa questão da mídia social, da comparação, ela é complexa, né? O que define hoje o que é um corpo bonito, né? É o que tu acha ou o que aparece mais, por exemplo, no Instagram? O que aparece mais, na verdade, torna mais familiar. Tudo que a gente vê com repetição, e é tão engraçado isso que eu notei em mim. Hoje, eu tô tão acostumada a ver corpos com cirurgia que você cria, sem você perceber, assim, um padrão de que quando você vê um corpo sem cirurgia, parece que aquela barriga é gorda, mas não é. Uhum. É normal. É só que você tá tão acostumado a ver lipo HD, lipo HD, lipo HD, lipo HD, porque a maioria das pessoas que você segue, enfim, tem essa tal dessa lipo HD, que quando você vê uma barriga de mulher normal, você pensa assim, mas tá meio Tá gordinha, mas gordinha, não né? tá. É só uma barriga normal, assim, mas eu acho que. E aí é lógico, né? Se você tá nesse mundo de internet, porque aí quando você vai pra praia, você vê que, né? Tipo assim, lipo HD não tem nenhuma, Não né? é assim. Não tem. Mas é o mundo da internet, né? Mas eu acho que é isso, a gente vai vendo com tanta frequência, porque no começo era feio, né? Não achava legal essa barriga, mas eu acho que eu me adaptei. Eu vi tanto que pra mim hoje esse é o padrão. Essa barriga é o que é considerado como bonito normal, o normal Exato. da beleza, assim. E aí você vê, sei lá, a mulher de antigamente que fazia super sucesso. Outro dia eu vi uma foto da Marilyn Monroe e bem Uhum, barrigudinha, uhum, assim, não sei o que. uhum. Aí o pessoal colocou assim, esse era o padrão de beleza nos anos 50, eu acho. E aí você olha e você fala assim, nossa, mas ela tá totalmente acima do peso. Mas não tava, né? É só o que é hoje pra nós, assim, assustador. E eu acho que faz parte para quem trabalha com saúde, né? Tipo, saúde mental, para quem trabalha com metabolismo, com performance, também criar para os seus pacientes, né? E até, enfim, num podcast conversando ou nas redes sociais, um padrão atingível, um padrão saudável, né? Porque não necessariamente a gente precisa, sei lá, ter o corpo da Graciane Barbosa Não, pelo para amor de achar que Deus. tá tudo certo, que é só isso que é bonito, é só isso que é bom, né? Então, acho que a gente também tem um pouquinho de responsabilidade em Com tentar certeza. Com organizar certeza. E isso. eu acho até que o legal da internet é que ela trouxe várias figuras normais, né? Assim, tem muita gente que não é, né? Assim, toda cheia de cirurgia, tudo e tá aparecendo, e tá performando, e tá. Então, acho que é legal as pessoas terem essa diferenciação, assim, ver. A gente tá aqui hoje falando e a gente não tem lipo HD, né? Bem, Então. bem longe disso, Nathalie. Então, eu acho que é legal, assim, né? Que as pessoas vejam pessoas normais, comuns, conversando, falando também, porque aí, sei lá, pelo menos aparece outro tipo de coisa no seu feed, você não ficar tão preso àquele padrão, assim. Com certeza. Nathalie, queria te agradecer muito Ah, pela eu que conversa, agradeço. tá? Tive muita sorte do teu marido ser gaúcho e tu vir pra cá pra gente poder conversar um pouquinho e agradecer a tua gentileza de dispor um tempinho assim nessa. Talvez não vai ser publicado no mesmo tempo, né? Agora é perto do Natal, então o quanto eu tenho certeza que tu deve estar cheia de compromissos familiares, com amigos, então dispor um pouquinho do tempinho com a gente, eu sou muito grato. Obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço, de verdade. Foi uma delícia estar aqui. Vocês são Obrigado. muito queridos, de verdade. Assim, olha, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que o podcast assim seja líder absoluto de audiência e que vocês conquistem todos os desejos do coração de vocês. Vocês são muito merecedores. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, a honra é toda nossa. Valeu.